Jeremias capítulo 50. Profecia contra a Babilônia. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai uma estandarte. Fazei ouvir, não encubras, e dizei: tomada é a Babilônia, confundida está Bel, atropelada está Merodaque, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses, porque subiu contra ele uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntaram para ali, dirigiram aos seus rostos, viram e se juntaram ao Senhor num concerto eterno que nunca serão esquecidos. Ovelhas perdidas foram meu povo, os seus pastores o fizeram errar. Entre os montes e deixaram desviar. De monte em outeiros andaram, esqueceram-se de lugar do seu repouso. Todos os que achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça. Sim, o Senhor é a esperança de seus pais. Fugir no meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus, e cede como carneiros diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomar as suas flechas, serão como de valente herói, nenhum tornará sem efeito, e a caldeia servirá de presa. Todos os que saqueiam ficarão fartos, diz o Senhor, porquanto vós alegrastes, saltaste de prazer os saqueadores da minha herança, e os vós inchaste como bezerra gorda, e rinchaste como cavalos rigorosos. Será moído confundido vossa mãe, ficará envergonhada a que vós deu à luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Pregarai vós para cercar Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupei as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu, cairão seus fundamentos, então derribados os seus muros, porque essa é a vingança do Senhor. Vingai vós dela, como ela fez, fazei-lhe a ela. Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiros desgarrados a Israel, os leões o afugentarão. O primeiro devorá-lo foi o rei de Assíria, e o último Nabucodonosor, rei de Babilônia. Lei quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei de Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria, e farei tornar Israel para a sua morada, e passará o camelo e em Bazã, e fartarei-se a sua alma em monte de Efraim e em Gileade. Naquele dia e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á maldades de Israel, e não será achada, e os pecados de Judas, mas não se acharão, porque perdoarei aos que deixar o resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela, e contra os moradores de Pecode, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e fazei conforme tudo o que te mandei. Entrando na batalha, há na terra, e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Como se tornou Babilônia em espanto entre as nações, lançou e armei, também foste presa. Ó Babilônia, tu não soubeste, foste achada e também apanhado, porque contra o Senhor te estremeceste. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou o instrumento da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus.
e vinde contra ela dos confins da terra, abre seus celeiros, trilhar como a paveias, e destruirá de todo. Nada lhe fique em o resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, desçam os delavadouros, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os frecheiros, todos os que armam arcos, acampai vós contra eles ao redor. Ninguém escapa dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se houve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto cairão seus macebos nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desragados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberba, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, ninguém haverá que o levante, e porei fogo à sua cidade, ao qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram a cativos os retiveram, não os que quiseram soltar, mas o seu Redentor é forte, e o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra, e aquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus lábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos, e a espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, sobre os seus carros, sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres, e a espada virá sobre os seus tesouros, serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagem de escultura, e eles pelos seus ídolos andam enfurecidos, por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas, também habitarão nela os avestruz, e nunca mais será povoado, nem será habitado de geração em geração, como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão, eles são cruéis, e não conhecem compaixão, a sua voz bramará como o mar, e sobre os cavalos cavalgarão como um homem apercebido para a batalha. Contra ti, ó filha de Babilônia, o rei de Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. A angústia de se apoderou dele, dores como a da que está do parto. Eis que como um leão subirá de enchente do Jordão contra morada forte, mas num momento farei correr dali, eu ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim, e quem me citaria a mim, e quem é o pastor que subsidiaria perante mim? Portanto ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os mais pequenos do rebanho os arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações.